Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso doce Rabi da humilde Galileia permaneça em nossos corações hoje e sempre. Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Será que nós sabemos? Quem é essa criatura que demarca a contagem de tempo do planeta? É difícil apreender sobre Jesus Cristo sem ouvir certas fontes. Primeiro, ouçamos o próprio Jesus Cristo falar de si, o que não é muito comum. Ele irá dizer: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Isso está anotado por João no capítulo 8, versículo 52. Dito isso, ele estava em uma das sinagogas e fariseus estavam ali do lado tentando pegá-lo em contrapé, como se diria, pegar Jesus para que fosse condenado. E aí alguém desta plateia, que não tinha interesse em compreender, diz: porventura és tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus. Antes disso, vamos lembrar, Jesus diz que quem conhecesse Jesus não provaria da morte. Aqueles fariseus não compreenderam de que morte Jesus estava falando. E Jesus responde a eles: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-se e alegrou-se. De novo, eles ficaram sem entender e vão dizer: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Veja, Jesus falando de uma coisa e eles entendendo outra. Jesus falando do transcendental e eles entendendo do terra a terra. E Jesus responde a eles: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que aconteceu depois? Os judeus, os fariseus que ali estavam, pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. João não disse como foi que ele se ocultou, mas ele saiu do templo e não aconteceu absolutamente nada com Jesus naquele momento. Mas a pergunta que nós temos que entender aqui é: o que significa Jesus dizer, antes que Abraão existisse, eu sou? O que significa isso? É essa pergunta que nós vamos buscar responder aqui hoje. Porque se nós compreendermos isso, nós vamos começar a entender a grandiosidade desse mestre. Para responder essa pergunta, nós precisamos de ajuda. E nós vamos buscar essa ajuda na doutrina espírita. Emmanuel, em um livro que todos nós aqui conhecemos com certeza, que se chama A Caminho da Luz, nesse livro ele diz: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Isso está no capítulo 1 que se intitula A Gênese Planetária. Esse sistema que ele está falando é o sistema solar. O que Emmanuel está dizendo aqui é que para cada um dos planetas existe um responsável pelo planeta. É uma comunidade de puros e eleitos que estão indicados, endereçados pelo Senhor do Universo para cuidar de cada planeta. E ele diz que esse planeta que nós habitamos tem um cuidador. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade de espíritos puros, cada um com seu planeta, cada um com seu Christos, ou como diziam os nossos queridos gregos, os demiurgos. E esse é um ponto fundamental que nós precisamos entender. Jesus era um deles, portanto, Jesus representava. Não se preocupe, não pode deixar, não tem problema não. E Emmanuel diz:
apenas já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios transcorridos. Essa comunidade de espíritos puros só se reuniu 2 vezes no curso dos anos transcorridos. Só para nós termos uma ideia, o planeta Terra tem 4,80 ou 4,60 bilhões de anos. Essa comunidade existe antes do planeta existir. E essa comunidade só se reuniu 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Ou seja, quando a Terra estava sendo formada, essa comunidade se reuniu. Prestem atenção, Jesus já existia antes da Terra existir. Estão acompanhando? Não se assustem, hein? É isso mesmo. Jesus existia antes da Terra existir. Se você pegou a data 4,86 ou 4,60 bilhões de anos, você vai perceber que Jesus já era espírito puro há mais de 4,60 bilhões de anos. E a gente sabe que esse processo é um processo que leva a muitas reflexões. Por quê? Porque vai dizer o próprio Emmanuel de novo, no Caminho da Luz, que a nebulosa que formou a Terra foi destacada do Sol e sob o comando de Jesus e seus prepostos divinos, essa matéria foi tratada no curso dos evos até se transformar no orbe terreno em que hoje vivemos. Na ciência, eu sou da área de geociências, a gente estuda os fenômenos físicos e a gente entende como se formou o nosso sistema solar, através de uma nebulosa que, por forças centrípetas e forças centrífugas, vai pouco a pouco gerando calor e começa a gerar um calor tão elevado que promove uma reação chamada reação termonuclear. E aí você começa a emitir luz. O Sol emite luz por uma transformação de luz que gera a produção do elemento químico hélio a partir do elemento químico hidrogênio. O que nós estamos ouvindo aqui é que Jesus conduziu isso pessoalmente. A formação dos planetas, a formação do próprio Sol, estava Jesus acompanhando. É importante a gente perceber como é grandioso isso. E Emmanuel vai usar uma expressão que para mim é muito importante. Ele diz no livro Consolador, na questão 85, Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Eu, na qualidade de geólogo, fiquei muito engrandecido de saber que o meu mestre principal é Jesus Cristo, o escultor deste planeta. E aí a gente percebe o que é que Jesus estava querendo dizer quando ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, nós concluímos que Jesus não evoluiu na Terra. Primeira coisa que a gente chega à conclusão, porque Jesus já era espírito puro antes da Terra existir. Tranquilo? Todo mundo acompanhando? Quem não estiver acompanhando, a gente conversa depois em particular. Brincadeira, gente. Ora, dá para você ter uma ideia que Jesus é um ser que transcende qualquer compreensão de nós aqui terráqueos. Jesus não evoluiu neste planeta. Aliás, ele é o pai deste planeta. E é por isso que a gente começa a perceber a grandiosidade desse ser. Aí você me pergunta, mas Max, Jesus não evoluiu nesse planeta. Então onde foi que ele evoluiu? Como foi que ele evoluiu? E a gente responde com Emmanuel. Todas as criaturas, ou entidades espirituais encarnadas na Terra, são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, com exceção de Jesus Cristo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Jesus Cristo evoluiu em linha reta para Deus. Essa expressão de Emmanuel, linha reta para Deus, trouxe confusão para algumas pessoas que não compreenderam o sentido profundo dessa expressão. Porque ele disse
no livro que nós estamos aqui colocando como em evidência, o Caminho da Luz, que existe essa comunidade de espíritos puros e que são eleitos. Ele usou a expressão puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. E Emmanuel, que é muito cuidadoso na obra dele, ele diz assim: existe uma diferença entre eleito e anjo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas Emmanuel diz que existe uma diferença. E ele diz assim: o eleito é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito. Só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Gente, só aqui, sem precisar de nenhum aspecto religioso, já dá para a gente fazer uma análise bastante importante. Por mero raciocínio, nada de aspecto religioso, você chega à conclusão que esse ser é um ser incomparável. Não tem como você comparar ele aqui na Terra. Não tem como você fazer referência com outro ser da Terra, porque ele não foi formado na Terra. Ele não evoluiu na Terra. E mais do que isso, ele não evoluiu com as quedas que são comuns a nós terráqueos. Ele evoluiu em linha reta, o que quer dizer, fez a vontade do Pai, assim na terra como no céu, o tempo todo. Não é que ele não errou, é que ele não reincidiu em erros. Ele errou como qualquer um que está aprendendo, como nós começamos simples e ignorantes, ele também começou. Simples e ignorante, não obstante, fora deste planeta. E é por isso que ele já se torna um ser completamente diferenciado de qualquer referência que você possa buscar aqui. Mas e anjo? Se eleito é esse que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, o que seria o anjo? O anjo deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior plenamente redimidas. O que é redimir? Redenção. Redimir é você ter uma conta a pagar, é você ter conta com a consciência cósmica e você quita essa conta fazendo o processo de redenção em sua própria alma. Esses que estão na categoria de anjos, que nós conhecemos como anjos, são espíritos que tiveram quedas, mas que conseguiram redimir-se no trabalho do bem. Por isso, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, você conclui que Abraão está na condição de ser que vai ser angélico. E Jesus está na condição de ser que é eleito. Ainda mais claro ficou não só o fato de Abraão ter sido criado depois de Jesus, como foi criado e colocado neste planeta de provas e expiações, que nós estamos tipicamente vivendo quedas e ascensões. E é por isso que esse destaque é muito importante. Como Abraão é um ser especial para a raça judia, Abraão era considerado como pai. E quando Jesus colocou que antes que Abraão existisse, ele era, é como se ele estivesse ofendendo a raça nessa expressão. Aqueles que estavam ali naquele sinédrio estavam entendendo pela letra que mata. Quando nós, hoje, com a doutrina espírita, estamos entendendo pelo espírito da letra que vivifica. Essa é a diferença de ler o Evangelho com os olhos apenas da superficialidade. Quando você vê o Evangelho com os olhos da profundidade que tem atrás daquelas palavras, você percebe a grandiosidade dessa obra. Aliás, não é por outra razão que a Federação Espírita Brasileira, há cerca de 6 anos, lançou o estudo do Evangelho Redivivo, que está estudando o Evangelho dos seus 27 livros, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Esse estudo já tem 5 anos, nós já estamos estudando Atos dos Apóstolos e estamos encerrando no primeiro semestre do ano que vem. Já passamos os 4 evangelhos, entramos em Atos dos Apóstolos, vamos entrar nas cartas de Paulo, depois nas cartas dos demais apóstolos e no Apocalipse, encerrando um estudo
que contempla os 27 livros do Evangelho. Mas estudando o Evangelho, não como fizemos outrora, usando a letra que sempre matou, dificilmente nos levou a seguir Jesus verdadeiramente, mas trazendo o espírito daquela letra que vivifica e torna-nos capazes de seguir Jesus de verdade. Então nós concluímos, Abraão será um ser angélico, se já não é, não sabemos. Jesus já é um ser eleito. Para que não tenha dúvida, João anotou no capítulo 8, versículo 23, essas palavras de Jesus. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus foi explícito. Não precisava da doutrina espírita se tivéssemos a compreensão da transcendência dele. Quando ele diz que não é deste mundo, significa que ele não nasceu aqui, que ele não evoluiu aqui e que ele não cresceu. Jesus transcende, como dissemos, a compreensão do que é um espírito eleito. Outra conclusão que nós chegamos, Jesus, se não evoluiu aqui, evoluiu fora do sistema solar. E você perguntaria, mas onde é que Jesus evoluiu? E nós perguntamos isso para Emmanuel. Sabe o que ele disse? Sabe qual a resposta que ele nos deu? Os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Sabe o que ele está dizendo? Nós não temos como compreender isso ainda. Nós estamos na terceira revelação, não é a última. Nós não temos o psiquismo dilatado para comportar as revelações que ainda tem por vir acerca de Jesus. Acerca da grandiosidade desta alma suprema, acerca daquela que é a nossa referência maior em todos os momentos de nossa vida. Então voltamos a perguntar, quem é Jesus? Mas nós não paramos aqui. Vamos ouvir um outro falando de Jesus. Foi João Evangelista, que tem o evangelho mais pneumático, o evangelho mais transcendental dos 4 evangelhos. E João Evangelista vai dizer lá no capítulo 1 do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Palavras extremamente profundas, nós poderíamos gastar um tempo enorme aqui analisando-as. Mas basta saber que ele estava com Deus, se fez carne. O mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu, o assassinou em uma cruz, em um madeiro infamante. O mundo não soube que estava diante do seu próprio governador. O mundo o matou. Nós não temos dúvidas de quem é Jesus, mas vamos prosseguir, porque vamos ter outro momento no próprio Evangelho que nós saberemos da transcendência desse ser. Vamos ouvir um diálogo que existiu entre Jesus e os seus apóstolos. Ele perguntou: quem diz os homens ser o filho do homem? Os apóstolos se entreolharam e responderam: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Noções de reencarnação claríssimas nas palavras dos apóstolos. Mas nenhum deles conseguiu acertar. Mas vós, isso é o que dizem, mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? São perguntas de Jesus. E aí aparece uma coisa extremamente interessante. Simão Pedro dirá:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que João tinha chamado de unigênito. Uni é um, gênito, geração. Foi o único que não foi gerado aqui. Por isso, unigênito, Filho do Deus vivo. O que Jesus dirá a ele? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Tem alguém ainda que tem dúvida se Jesus é esse ser? Eu já estou começando a me fazer compreendido. Tem alguém que tem dúvida? Não? Então nós já temos aqui 3 fontes distintas em que ele diz que antes que Abraão existisse, ele já existia. Depois temos o capítulo mais forte, no meu ponto de vista, de nosso querido João, que é o 1, em que ele diz que o Verbo se fez carne. O Verbo veio habitar entre nós. Depois tem um diálogo do próprio Jesus que provoca para ver o que diziam os apóstolos dele mesmo. E nenhum dos apóstolos conseguiu responder, porque quando Pedro, mediunizado, trouxe a informação veio do alto, através da boca de... Mas não foi Pedro que revelou, foi o Pai que estava no céu. A pergunta agora não é mais porque está claro. A pergunta é, quem somos nós? Quem somos nós? Emmanuel irá responder. Talvez alguns não gostem da resposta dele. Mas nós precisamos aceitar a resposta dele. Ele disse, lá no livro O Consolador, na questão 243, todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado. Mundo de expiações e provas. Quem habita mundo de expiações e provas? Espíritos que ainda têm contas a pagar com a consciência cósmica. Somos nós, que precisamos nos redimir. E lembremos, Jesus não veio para os justos, ele mesmo disse que veio para os pecadores. O que é pecador? Pecado, na língua hebraica, quer dizer ratai, quer dizer fora do alvo, errar o alvo. O alvo é voltarmos para o Pai de onde viemos, é fazer a vontade dele, assim na terra como no céu. E a vontade dele é uma só, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amá-lo sobre todas as coisas será consequência de amar o próximo como a si mesmo, porque entre eu e Deus, entre você e Deus, tem uma ponte que chama próximo. Ninguém irá a Deus se não passar no amor para o próximo primeiro. Quando a gente entende que Jesus veio ao mundo para viver essa mensagem, porque ele não escreveu nada que ficasse registrado. Quando ele veio viver exatamente isso, ele está nos dizendo de forma clara que se quisermos redimir-nos, teremos que aprender a amar ao próximo. Teremos que aprender a fazer isso de toda a sorte. Sejamos nós ainda difíceis de aceitar ou já predisponentes a tal. O fato é que nós precisaremos aprender a amar o nosso próximo como se fôssemos nós mesmos. Mas vamos nos recordar que um pouquinho antes dele ir embora, antes de ser entregue àqueles que o supliciaram de maneira extremamente dolorosa, ele dirá aos seus apóstolos e a nós: um último mandamento eu vos deixo. Um último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Veja, não é mais amar o próximo como a ti mesmo, é amar ao próximo como ele nos amou. Você tem uma referência, você tem um guia, você tem um modelo à sua frente.
Não há como dizer eu não sabia, porque nós sabemos como ele viveu. Nós sabemos como ele nos ensinou a viver. Somos almas em redenção, somos aprendizes na escola terra. E a nossa escola terra é o abençoado reduto em que nós temos um mestre. Tem um poema maravilhoso de Casimiro Cunha no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro que Chico publicou. A última estrofe diz assim: se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O mestre amado que você tem aqui na doutrina espírita é Jesus. A razão de ser da doutrina espírita não é outra senão trazer o Evangelho revivido, como Emmanuel chamou, redivivo, para que nós vivêssemos o Evangelho, tal como ele nos legou no primeiro século. O Espírito de verdade, na obra magistral da doutrina espírita, que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo, irá dizer no capítulo 6, item 5, encontram-se no Evangelho todas as verdades. São de origem humana os erros nele enraizados. Compete à doutrina espírita trazer o Evangelho tal como nos legou Jesus, sem os erros humanos que foram enraizados neles. Daí porque ser espírita representa uma responsabilidade imensa, porque nós estamos acessando o Evangelho puro do primeiro século. Não estamos mais com o Evangelho conturbado, com interposições, com extrações de textos, de palavras. Não. Nós estamos vivendo o Evangelho que nós temos para seguir de guia, como Jesus nos legou. Como aqueles apóstolos, como o guerreiro Paulo tinha nas suas mãos o Evangelho do primeiro século. Diante disso, minhas amigas e meus amigos, nós precisamos refletir. Precisamos refletir porque nós estamos exatamente no mês em que os nossos corações ficam mais predispostos a sentir a presença de Jesus. Há alguns benfeitores que dizem que no período de Natal, parece que ele se aproxima um pouco mais da terra, as pessoas ficam mais propícias a fazer o bem, mais propícias a se cumprimentarem, as pessoas ficam mais sensíveis. Porque a energia que demanda este coração ainda endurecido que carregamos é provida pelo Mestre Jesus nesses momentos. E ela desce, e sem que nós nos tenhamos conta, nós a assimilamos e faz com que nosso coração endurecido torne-se mais suave, por pouco que seja. Mas Emmanuel adverte que não basta o Natal. Porque a lição do Senhor, disse ele no livro Consolador, ainda não foi compreendida. A lição do Senhor ainda não foi compreendida. Ele diz que a cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. São 2000 anos desde que ele esteve aqui. E Emmanuel escreveu isso em 1940, final do século passado. E ele diz agora, em 1940, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Agora a gente entende. Por que o filho pródigo que pediu a herança para o pai somente lembrou-se do pai quando estava debaixo da dor insuportável? Porque nem a comida que os porcos tinham para comer, ele tinha direito de comê-las. E aí acontece um fenômeno que precisa acontecer com todas as criaturas humanas deste país e deste planeta. Ele caiu em si. Ele tomou consciência e ele disse consigo mesmo, no monólogo: vou voltar e vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho.
aceita-me como um dos teus empregados. Ele já não se julgava mais justo o direito de ser filial daquele pai. Ele, pelo que ele fez, ele tinha consciência de que não tinha merecimento para isso. Mas o que Jesus faz nessa parábola é impressionante. Porque o pai, quando ele está chegando, corre na direção dele. E nós sabemos que na cultura judaica, nenhum ancião corre. Aliás, a gente até brinca, né? Se você vê um ancião judeu correndo, corre também porque o negócio está feio. Tem alguma coisa esquisita. Eles não correm, não correm. E Jesus põe essa imagem do pai correndo na direção do filho. E faz uma outra imagem. Abraça o filho e beija-lhe aqui, nessa posição na testa. Sabe o que ele está dizendo? Na cultura hebraica, eu te perdoo sem abrir a palavra pelas bocas. Ele perdoou com o simples gesto de um beijo. E mais do que isso, faz um festim, uma festa. Mata o melhor bezerro que ele tinha, o cevado. E faz uma festa enorme que gera até os ciúmes no irmão. E ele dirá uma frase poderosa para as nossas reflexões. Este meu filho estava perdido e foi achado. Este meu filho estava morto e reviveu. Este é o ponto que marca o retorno do filho ao pai. Ele já não mais viverá para si apenas, mas para fazer a vontade do pai na medida das suas forças. E vai exercer a sua pujança íntima até chegar ao estágio elevado que Jesus chegou, quando ele dirá, como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo de Deus é quem vive em mim. Aquele mesmo filho pródigo que abandonou o pai, agora está vivendo como se fosse o próprio Cristo na terra, como Paulo, o magnânimo servidor do Senhor, disse, já não sou eu quem vivo, é o Cristo de Deus que vive em mim. Quando ele diz isso, ele está dizendo que vive com Deus, porque Jesus houvera dito anteriormente, eu e o Pai somos um. E que durante muitos séculos e até os dias presentes, algumas escolas religiosas interpretam como se Jesus fosse Deus. Não, Jesus não é Deus. Jesus representa Deus como se fosse o próprio Deus ali naquele momento, porque ele já faz a vontade do Pai, assim na terra como no céu, sem nenhum pestanejar. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras, os seus atos refleteriam claramente o que o próprio Deus faria se estivesse naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas. Nós estamos neste caminho. Nós, os que já estamos dizendo, Pai, pequei contra o céu. Nós que já admitimos que precisamos fazer a reforma interior, que é objeto íntimo de cada um de nós. Nós, que estamos neste caminho, já estamos transcendendo a compreensão dos fariseus que jogaram pedra em Jesus. Nós já seremos aqueles que seguem o Senhor. Por isso que Emmanuel disse, portanto, a evangelização da alma coletiva, a humanidade inteira, para a nova era de concórdia e de fraternidade, somente poderá efetuar-se no mundo, de modo geral, no terceiro milênio. Todos nós temos a graça de estar vivendo no terceiro milênio. E tem um significado profundo, porque Emmanuel está dizendo que nesse milênio o Evangelho irá se estabelecer. Aliás, os benfeitores têm dito, lá na Federação Espírita Brasileira, muitas vezes nós recebemos comunicações deles, em que eles dizem que muitos brasileiros, que eram europeus, que vieram para cá, para redimirem-se, estão reencarnando de volta
na Europa para poder começar a propagar aquilo que eles perderam. Se você for na Europa, por exemplo, Londres, e visitar a Catedral de São Paulo, a Saint-Paul, você vai ter que pagar para entrar. Não é um lugar de oração, não é um lugar de preces, um lugar de espiritualização, é um lugar de visitação para turistas. O sentido profundo da essência divina se perdeu. E o materialismo absoluto prepondera. E é necessário que nasçam almas com poder de transformação. E disseram eles, os benfeitores, que Francisco de Assis já estaria encarnado na Europa. Por isso, vamos lembrar o convite que foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 20. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos trabalhadores da última hora. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação, a propagação do Evangelho, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Ide e pregai. Qual a melhor maneira de pregar? Falar é importante, mas viver é a verdadeira maneira. Uma pessoa que vive o Evangelho, ela funciona como se fosse uma flor ambulante. Por onde ela passa, exala um perfume de amor dela, que as pessoas que travam contato com ela anonimamente sentem a bênção desse perfume, que por momentos ínfimos causa-lhes um bem que elas não conseguem entender. É como você quando entra em qualquer lugar espiritualizado, seja uma casa espírita, uma igreja católica, seja o que for, se está espiritualizado, você entra lá dentro, você se sente bem, porque você começou a aurir aquela psicosfera que vige naquele ambiente. Quando a gente entra na Federação Espírita, eu falo porque a gente vai lá com frequência semanal, eu particularmente quando entro, eu me sinto já beneficiado por isso. Sinto, não é uma questão racional, é sentir. É como se eu tivesse mudado o ar que eu estou respirando. O ar espiritual é outro. E aquilo me fortalece, aquilo me dá segurança. Nós precisamos ser as criaturas humanas que façam esse exercício de ser cartas vivas do Evangelho, como Paulo nos suscitou para tal. As pessoas têm que olhar em nós e ler o Evangelho pelas nossas ações, pelos nossos hábitos, as nossas atitudes silenciosas, mas perceptíveis. Esse é o caminho. Se nós lembrarmos, Emmanuel escreveu um Pentateuco romanceado. E um dos livros, todos eles tratando de cristianismo, tratando de evangelho. Um deles se chama Renúncia, que eu tenho certeza que todos vocês já leram. No livro Renúncia, na segunda parte, nós vamos encontrar o espírito que veio de outro planeta para cá, para resgatar uma alma que aqui tinha ficado, que era Alcione, dizer: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Saber pode ser importante, mas não é suficiente. Você pode ter a sabedoria de indicar o caminho para alguém que está perdido, mas está sedento, e você não oferece água para ele. A sua indicação do caminho será insuficiente porque ele morrerá de sede neste caminho. Mas não basta ser piegas na questão de pensar só na questão do sentimento, sendo sentimentalistas, porque esse mesmo viajor sedento pode receber a água que dessedenta, mas não tem informações do caminho que deve seguir e não terá como chegar ao fim do seu
movimento de viagem. Precisamos das duas, da sabedoria, mas precisamos do sentimento. E é por isso que ela disse, Alcione, que o que você sabe precisa se comunicar com o que você sente. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso sentir o Evangelho. E ninguém sente o Evangelho se não refletir, se não meditar, se não fizer o download do conhecimento que passa a ser sentido. Lembra que Jesus disse, a boca fala do que está cheio, o coração. Pega 2 palestrantes, conhecem um determinado assunto do mesmo jeito. Vem os 2, fazem a palestra, o primeiro fala com conhecimento, o segundo fala sentindo o que sabe. O primeiro o pessoal vai dizer assim, nossa, que rapaz bom, ele conhece mesmo do assunto, mas vai ficar nisso. No segundo eles vão falar assim, meu Deus, quem é esse? Falaram a mesma coisa. Mas no verbo foi revestido de emoção, de sentimento, de verdade, que externa do coração, que verdadeiramente sente o Cristo. Aí, nessa condição, nós seremos capazes de viver a mensagem. Para encerrar, Jesus diz assim, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Nós ouvimos bastante no coral maravilhoso que aqui apresentou sobre a paz. E Jesus diz, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Como a leitura que foi feita pelo Eduardo. No mundo tereis tribulações, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Você, eu, nós podemos vencer. Mas o primeiro mundo que nós precisamos vencer é o mundo íntimo. Império sobre nós mesmos. Saber dizer sim, sim, não, não. Saber seguir mesmo quando tudo diga o contrário. Ser um verdadeiro servo do Senhor na terra. Dá trabalho? Claro que dá. Porque a gente tem que largar o homem velho, a pessoa velha que a gente tem sido, para construir essa pessoa nova que a gente precisa ser. Mas Ele está nos convidando. Tem de bom ânimo. O que é ânimo? É alma. Tende a sua alma forte, porque eu venci o mundo e nós também poderemos vencer. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Eu que agradeço. Obrigado ao Senhor Marcos.